Olá, filhos e filhas, reis e rainhas, sejam bem-vindos a mais um Pode Com Ele. E hoje estamos com uma mesa incrível. Vamos falar de um jovem conterrâneo meu também, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e vai falar um pouco sobre a história de vida dele e sobre o trabalho que ele tem feito lá em Volta Redonda, no mercado imobiliário, investimento, ajudando pessoas a construir patrimônios. Não é isso, Flávio? Exatamente. Obrigado, David, pelo convite. E hoje a gente vai bater esse papo, galera. Vai ser um prazer conversar com vocês. Uau, não vejo a hora, tem várias perguntas aqui para fazer que também vão trazer mais informação, né? Para você que às vezes ainda não conseguiu construir o seu primeiro patrimônio, ou para você que ainda não encontrou oportunidades realmente lucrativas nesse mercado, é importante ter mentores, pessoas que têm essas informações e partilhem. Então hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, a It's Flow, a produtora que tem dado todo o suporte para o canal. Flávio, o que você achou da estrutura? Fala aí. Achei sensacional. Não só essa sala aqui, mas todo o ambiente do podcast é muito bom. Tem vários cenários construídos, é um espaço acolhedor, todo mundo recebe muito bem. É um espaço que é realmente muito agradável para estar conversando, para estar produzindo conteúdo, batendo um papo e se sentindo em casa. É isso. Aqui na It's Flow eles pensam na experiência, não é só um estúdio de gravação. Então, se você aqui de Alphaville, nós ficamos aqui em Alphaville, na Avenida Copacabana, 325. Aqui você vai encontrar um espaço que vai gerar uma experiência para os seus convidados e também uma produtora que cuida do seu projeto, do seu conteúdo, do início ao fim. Então, não é só equipamentos, não é só câmera, não é só áudio. Tem que ter uma boa estratégia, um bom alinhamento para que realmente o seu conteúdo, a sua mensagem chegue nas pessoas. Exatamente, tem que ter pessoas, né, para te ajudar. Time, não falei, não poderia esquecer. Você tem um time, um operador de corte, uma pessoa que vai pensar no conteúdo, no que vai ser feito, no que vai ser falado, a pessoa que vai editar, que vai colocar as imagens corretas, que vai pensar no seu público, o que eles querem ouvir. Então aqui você tem uma ajuda toda completa. Aqui até o orçamento, aqui antes de você pensar em falar no projeto, vai ter que ter um trabalho consultivo, de identificar o que você precisa. Então aqui na It's Flow você vai ter o que há de melhor aqui em Alphaville, com toda certeza. E eu quero também me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou o David Oliveira, sou especialista comportamental e também host aqui do Pode Com Ele. E quero dizer para você que aqui no Pode Com Ele, em todos os episódios, você vai encontrar conteúdos educativos que vão te inspirar a ser uma pessoa melhor, que vão trazer informações de empreendedorismo, espiritualidade e autoconhecimento. Se você está buscando esse tipo de conteúdo, eu já convido você agora para seguir aqui o nosso canal aqui no Instagram, se inscreva também aqui no YouTube, acompanhe o nosso trabalho também no Spotify, no TikTok, porque você vai encontrar conteúdos poderosíssimos. É isso. Vamos lá, Flávio? Vamos lá. Vamos começar, vamos bater esse papo. Quem é o Flávio Ribeiro? Então, Flávio Ribeiro, ele é uma pessoa apaixonada pelo crescimento, pela evolução. Dizem que tempo é igual a dinheiro, na verdade, mas na verdade tempo vale muito mais do que dinheiro. Sim. Porque dinheiro você consegue de volta, mas o tempo não. Eu sempre digo, os seus 6 últimos meses não podem ser iguais aos 6 próximos. Você tem que estar sempre evoluindo, porque a gente está aqui, no final de contas, para isso. Para evoluir, para crescer. E eu estou sempre em busca dessa evolução. Nesse meu caminho, eu encontrei o universo imobiliário e eu vi como ele é capaz de transformar a vida das pessoas. E hoje eu sou um especialista nisso, em alavancagem patrimonial, ajudando as pessoas, ajudando famílias a construir seu patrimônio. Perfeito. E hoje você possivelmente tem alguma, como é que fala, na sua jornada de vida, algumas pessoas te inspiraram, né? Quem foram as principais pessoas que te inspiraram a ser quem você é hoje? Sim, com certeza. Então, minhas maiores inspirações vieram de casa, principalmente, dos meus pais. Minha mãe, que é uma pessoa que sempre buscou ajudar os outros, é aquela pessoa que, assim, que eu admiro, acolhedora demais, cuidadora, pensa muito mais nos outros do que nela mesma, na maioria das vezes. Então tem aquele amor incrível para dar, para transmitir para as pessoas. E o meu pai também, que sempre buscou ajudar todo mundo, sempre buscou se conectar. Ele é muito bom, bate-papo com um, bate-papo com o outro. E também Deus, Jesus, né, que inspirou a gente com todos os seus ensinamentos. Eu acredito muito
nisso, entendeu? E no final das contas é tudo sobre conhecimento e mentalidade. Perfeito. Então, como é que fala? O seu pai, a sua mãe te trouxeram os valores, te trouxeram os conhecimentos que você considera hoje fundamentos para quem você é hoje. E se você Com toda pudesse falar certeza. de 3 ensinamentos assim que que traz da vida, que foi a partir deles, quais são os 3 mais importantes? Então, um dos maiores importantes um dos mais importantes, né, a questão de desfrutar o caminho. Uau, Porque, na verdade, a felicidade, ela é um momento, né? Então, se a gente coloca essa felicidade no condicionada, né? futuro, esse momento nunca chega. Uau, Eu vejo muito assim as pessoas colocam, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. E, na verdade, essas pessoas raras vezes conseguem chegar no seu objetivo final. sim. Porque até chegar lá, é muita pedra, muito obstáculo que você vai ter que enfrentar pelo caminho. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Se você não estiver desfrutando, se você não estiver de fato curtindo essa sua jornada, esse seu crescimento, essa sua evolução, vão chegar obstáculos que você não vai conseguir superar. Uau. E isso pode ser em coisas simples, né? Me fala uma Exatamente. coisa que você desfruta muito no dia a dia, no seu presente. No meu presente, eu desfruto de bons momentos com a minha equipe, Família, com os amigos. meus amigos. Eu digo que eu tenho 2 famílias, na verdade, né? Tem essa família, que é meu pai, minha mãe, a família mesmo, de Sim. fato, tios, tias, e tem a família que é a própria empresa, que são as pessoas que trabalham comigo. E também a gente trabalha bastante esse conceito de família lá, de todo mundo se ajudar para a gente chegar naquele objetivo final, ser de verdade um time, Perfeito. que Muito todo bom. mundo caminha na mesma direção. É aquilo, né? Eu creio muito que as pessoas que a gente conhece na vida são oportunidades da gente desenvolver aquilo que Deus já nos deu, né? As virtudes. E é uma forma de você amar e ser amado. Isso em qualquer lugar, né? Então, você pode estar no trabalho, pode estar entre amigos, em família. É uma oportunidade, até de se relacionar com Deus. Que é, Deus não está na gente, está nas pessoas. Então, com os clientes também, é uma forma de você juntar as peças e viver a verdadeira experiência. Não condicionar ela ao futuro, né? Mas viver ela agora. Isso é muito forte. O Flávio Ribeiro, então, é especialista no mercado imobiliário, ajuda pessoas a construírem patrimônio, né? Conhecido como mestre dos imóveis, é isso mesmo? É isso aí. O mestre dos imóveis hoje aqui na mesa, de Volta Redonda, é CEO da FR Prime Imóveis. E é solteiro, cristão também, traz todos esses valores. Cara, parabéns por quem você é. Seja bem-vindo aqui ao Pode Com Ele mais uma vez. Como é que você está se Muito sentindo obrigado, aqui? é um prazer estar Tá aqui. leve, tranquilo? Tô leve, tranquilo. Tô me sentindo acolhido aqui pelo ambiente, pela equipe, por toda a estrutura. Muito bom, Muito cara. bom estar aqui com vocês, batendo um papo com você e com vocês que estão aí assistindo também. Excelente. Vamos falar sobre algumas coisas importantes, cara, sobre esse mercado. Mercado imobiliário existe em várias pernas, né? Várias formas de você investir. Quais seriam essas formas, as principais hoje? Então, eu trabalho com uma máxima assim na vida que é o seguinte: a melhor forma de você ganhar dinheiro é você não perder dinheiro. Então, principalmente para quem está na fase inicial, que é a fase de crescimento patrimonial. Sim. A pessoa não pode chegar e arriscar dinheiro. Eu acho que tem vários investimentos hoje em dia que as pessoas praticam e que, querendo ou não, são arriscados. Sim. Por exemplo, se você vai e coloca o seu valor numa bolsa de valores, aquilo ali pode cair, pode subir. Se você coloca em moedas, criptomoedas, Bitcoin, beleza, você pode ganhar dinheiro, mas também você pode perder. E quando a gente trabalha principalmente com um público que não tem tantos recursos assim, eles simplesmente não podem arriscar perder aquele valor que eles tanto lutaram para conquistar. Sim. E daí vem o conceito de alavancagem patrimonial também, dentro do universo imobiliário. Por quê? Vamos supor que a pessoa ganha pouco dinheiro. E aí tem aqueles investimentos de renda fixa e tudo mais, que podem chegar a 12%, 13% ao ano. Né? Renda fixa, ok, porque não corre risco de perder. Como eu falei, quem não tem grandes recursos não pode colocar o dinheiro em uma coisa que é arriscada. Mas a renda fixa ganha 12%, 13% ao ano. Só que, para quem não tem uma renda muito alta, construir um patrimônio elevado ganhando de 12% a 13% ao ano
é praticamente impossível, muito difícil. Sim. A pessoa vai chegar ao final da vida e vai, beleza, ter conseguido uma situação ok, mas não vai, de fato, conseguir mudar a sua realidade e a realidade dos seus sucessores. Não é Então ela verdade? precisa de outros caminhos. Precisa de outros caminhos. Sim. E aí vem o universo imobiliário, em que você tem realmente aquela possibilidade de alavancagem patrimonial. Porque ele tem diversos instrumentos que permitem essa alavancagem patrimonial. Sim. Porque, na verdade, instrumentos como o financiamento bancário, enquanto muitas pessoas têm medo de juros, outras pessoas estão usando esses juros, usando esse dinheiro barato para construir riqueza e para construir patrimônio. Então, financiamentos, consórcios, tudo isso são instrumentos que, na verdade, você deve saber utilizar e utilizar da forma certa para construir o seu patrimônio. Porque uma coisa muito interessante, por exemplo, eu tenho um cliente, para exemplificar e trazer para algo mais prático, Sim. né? Eu tenho um cliente que comprou um imóvel a 210 mil. O imóvel ainda estava na planta, não estava pronto. Então, ele não colocou o valor todo, ele não precisou colocar 210. Ele colocou apenas 21 mil. Sim. Um tempo depois, a gente vendeu esse mesmo imóvel dele a 250 mil. Aí o que a pessoa pode contar? 210 mil para 250 mil. 40. Uns 15%. Isso daria uns 15% de rentabilidade. Sim. Não é verdade? Só que na verdade não. E aí que entra a alavancagem, aí que entra o conceito de alavancagem. Porque ele não colocou 210 mil. Ele colocou 21 mil. Sim. Certo? É o que ele tinha, moça. Se ele tivesse colocado 210, aí daria 15% de rentabilidade. Sim. E daí que vem o conceito de alavancagem, porque muitas vezes é melhor você financiar, é melhor você usar consórcio, é melhor você usar outros instrumentos, ao invés de colocar o seu capital. Como ele colocou 21 mil e comprou a 210 e vendeu a 250, o 21 mil dele se transformou em 61 mil reais. Uau. E aí você Então, pensa, qual que é essa triplicou, né, rentabilidade? Exatamente. É praticamente 200% de rentabilidade. Sim. Ele usou um pouco do dinheiro do banco, né? Interessante que ele nem chegou a usar o dinheiro do banco, porque ele Não deu comprou o tempo. imóvel na planta. Não E deu- ele vendeu entendi. quando o imóvel Ele já estava comprou pronto. e vendeu, ele nem chegou a pagar Exatamente, parcela, ele nem nada. chegou a pagar parcela, ele não chegou a pagar documentação, TBI, registro, nada disso. Ele realmente usou a alavancagem. E vem o conceito de alavancagem, porque você não coloca Perfeito. o valor todo, você coloca só uma parte do valor e o resultado vem sobre o valor todo. Tá. Aí vamos pensar o seguinte. Imagina o seguinte, um jovem de 20 anos. Ele tem 25 mil para investir lá. Tá parado. Só que ele não conhece do mercado imobiliário, tem vários medos por não conhecer. O que você diria para ele agora? Ele tá ouvindo aqui agora. Ele tem esse dinheiro, não sabe o que fazer. Como que ele pode fazer? Como que ele pode aplicar esse dinheiro? Você já trouxe um caminho, mas qual a mensagem que você diria para ele perder esse medo? A primeira coisa é conhecimento. O que elimina o medo é conhecimento. Que até o que eu falei na minha primeira frase, tudo é sobre conhecimento e mentalidade, no final das contas. Que fala-se muito sobre outras coisas. Networking. O que networking traz no final das contas? Conhecimento e mentalidade. E são essas duas coisas juntas. Não basta só ter conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas na verdade não tem resultado porque não tem aquela mentalidade para aplicar, né? De crescimento para aplicar. Uau. E também mentalidade sem conhecimento é até melhor do que o conhecimento sem mentalidade. Mas também... Pelo menos vive melhor, né? Pelo menos vive melhor. Mas também não gera grandes resultados, porque a pessoa pode cometer erros ali pelo meio do caminho que vão fazer ela tropeçar várias vezes. Mas com a mentalidade a pessoa busca conhecimento. Perfeito. Então ela já tem o primeiro passo que é bem importante. Então é buscar conhecimento para você realmente saber fazer um bom negócio. Porque existem muitas alternativas. Por exemplo, com 25 mil reais, a pessoa às vezes não precisa usar nem isso. Quanto que é o mínimo? Qual o mínimo que ela precisa ter? Vamos já usar 10 mil desses 25. 10? Vamos trabalhar com essa ideia. Porque vou citar um exemplo do mercado de leilões, por exemplo. Tem muitos imóveis de 200 mil reais que você encontra eles sendo vendidos por metade do preço em leilões. A 100 mil reais. E a pessoa, mas eu preciso de 100 mil reais para começar. E aí que eu falo, é uma questão de mentalidade. A maioria das pessoas não consegue crescer porque ela não se enxerga como um investidor. Ela não se vê nessa condição. Ela fala, isso não é para mim. Eu não tenho condições. Isso é para rico. Isso é para quem tem dinheiro. E é isso que, na verdade, atrapalha as pessoas.
São as crenças dela. São as crenças. Porque, por exemplo, esse imóvel que eu falei, o valor dele de mercado, 200 mil. Sim. O valor dele no leilão, 100 mil. Só que no leilão caixa, por exemplo, a pessoa consegue comprar um imóvel com 5% de entrada. Caramba, 5 mil basicamente aí. 5 mil. 5 mil. Então a pessoa vai comprar esse imóvel mais barato e vai vender a valor de mercado. Porque o lucro do imóvel, e essa é uma das máximas também do mercado imobiliário, é na compra e não na venda. Tem gente que compra o imóvel e quer vender ele mais caro. Você já comprou caro e quer vender mais caro ainda. Isso não vai acontecer. A venda você vende a valor de mercado. Você vende pelo valor que ele vale de fato. Então você tem que comprar bem. Você tem que comprar baixo, fazendo um bom investimento. Você vai ter que comprar um imóvel que tem potencial de valorização. Na verdade, a valorização é um plus. Mas se você já compra um imóvel mais barato do que ele é uma grande vantagem para você. E o leilão é uma das melhores formas de fazer isso, porque você encontra realmente imóveis com valor descontado e, além disso, você consegue fazer uma alavancagem incrível, dando uma entrada de 5%. Caramba. E é o seguinte, vamos citar no exemplo desse rapaz. Ele deu 5 mil de entrada, comprou um imóvel de 100 mil para vender a 200. Como ele deu 5 mil de entrada, ele tem um saldo devedor de 95 mil. Sim. Né? Então, vamos considerar mais uns outros custos, documentação, vamos supor que ele gastou 10 mil. Tem reforma. A reforma nem precisa na grande maioria das vezes. Na maioria não. Na maioria não. Potencializa o valor do imóvel, mas não é algo que é necessário. Porque o valor de mercado é 200, mas ele pode vender a 180. Vamos supor que ele quer vender rápido, ele vende a 170. É uma excelente. Ele colocou 5 mil reais e vai voltar 70 mil na mão dele. Caramba. Uau. Calcula qual que é essa rentabilidade. Caramba. É absurda. Vamos lá, 5,70 é quase 2.000%, né? Vamos dizer, 1.600%. Por aí, 1.600%, exatamente, de rentabilidade. 1.400% daria 70 mil. Uau. 1.400, é isso mesmo. Caramba, 5 mil tá acessível para muita gente, só que ela não tem informação. Né? Não tem informação. Vamos dizer que, rapidinho, vamos dizer, Flávio, que, vamos lá, a pessoa comprou, ela tem informação da compra, comprou bem, e a venda é algo mais complexo, mais difícil, ou tem caminhos fáceis de você fazer a venda? É fácil, é só ela deixar numa boa imobiliária, uma imobiliária de confiança, que vai conseguir trabalhar a venda daquele imóvel ali. Principalmente se o imóvel estiver abaixo do preço. Imóvel abaixo do preço é muito fácil de ser vendido. Uau. Então, se ela já comprou muito abaixo do preço, o que a gente falou naquele exemplo, o imóvel, o valor de mercado é 200 mil. Se a pessoa vender a 170, é fácil vender, ela vai vender rápido. Uau. E ela pode fazer isso porque ela comprou a 100 e ela circula o dinheiro. Aí ela já tem mais 70 mil na mão dela, que seja para ela começar, para ela continuar multiplicando esse valor. Uau, caramba. E o que você falou, 5 mil tá acessível a todo mundo, né? Não a todo mundo, vamos supor que não tá acessível para alguém. A grande maioria das pessoas, porque na verdade o problema nunca é dinheiro. Né? As pessoas acham que o problema é dinheiro, mas o problema na verdade não é dinheiro. Porque dinheiro tá disponível aí. Muita gente tem dinheiro. Então é só você chegar, né? Aí o problema está no conhecimento, o problema está no processo. A gente volta naquela questão. A questão é sempre conhecimento e mentalidade. Porque o dinheiro está disponível. Vamos supor, a pessoa tem um pouquinho de dinheiro. Chega alguém com uma proposta para você, você vai investir aqui 5 mil reais, tal, e vai voltar para você um valor X, que é bem superior. A pessoa não vai topar? Se você chegar para alguém da sua cidade, se você tiver realmente um plano, que seja para comprar imóvel, que seja para empreender, que seja para qualquer coisa, o dinheiro está disponível no mercado. Uau. Se a pessoa tem um plano a ser bem executado, e se ela mostra que ela tem competências de fato para executar aquele plano, o dinheiro é fácil. O dinheiro vem para a mão dela. Tem muita gente aí que já está cheio de dinheiro no banco, doido para colocar o dinheiro em alguma coisa. Mas não tem informação, né? Exatamente. É aquela questão, você pegar todo o dinheiro que tem no mundo e distribuir entre todas as pessoas do mundo, em pouco tempo esse dinheiro vai voltar para as mesmas mãos. Mentalidade. Simplesmente porque o problema nunca é dinheiro. O problema está em como as pessoas veem o dinheiro e como as pessoas veem todas essas questões. E você teve uma instrução de base para ter essa mentalidade hoje ou foi um processo na vida? Como é que foi isso para você?
Mas foi um grande processo da minha vida também que foi construindo. Entendeu? Construção. De casa, eu tive muito já essa base de crescimento, de ter uma disciplina, uma boa mentalidade e Sim. tudo mais, mas muito disso eu fui construindo de fato na vida, né? Eu sempre tive esse instinto de buscar evoluir, de buscar O conhecimento, autodesenvolvimento, né? o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Perfeito. Isso são coisas que realmente te levam para um próximo nível. Muito bom, cara. E isso é essencial, né? Teve alguns momentos que, tipo, vou te falar da minha vida. Eu precisei sair de alguns lugares, alguns ambientes. Porque, de uma certa forma, as pessoas que estavam à minha volta não queriam crescer. Uma das coisas que eu vivi é o seguinte, eu tava lendo livros, eu falava, aí galera, ó, tô lendo um livro bom pra caraca aqui, ó. Aí eu mostrava o livro, galera. Pessoal, pô, cara, vamos fazer outra coisa. Eles não queriam saber realmente dessa questão do autodesenvolvimento, de buscar conhecimento. E tudo bem, era uma escolha deles. Só que eu me sentia mal com isso. Então chegou uma hora que eu decidi, eu vou sair desse ambiente, eu vou para outros. Você teve algum momento da sua vida que você decidiu mudar de ambiente? Então, Ou você já tinha um ambiente favorecido ali para você, de uma certa forma? eu tinha um ambiente favorecido, né, que favorecia isso, e na verdade eu criei ambiente Muito bom. quando eu fui empreender, porque eu abri a empresa e aí vem a Ousou, né? parte de recrutar, e eu recrutei as pessoas que tinham também uma mentalidade de crescimento, que queriam evoluir. Queriam não só trabalhar, vou trabalhar de 9 às 8 e ter aquele meu salário ali e tudo mais, e aquela mentalidade de, não, essa é a minha realidade, eu não vou crescer. Não, eu sempre busquei recrutar pessoas que queriam crescer e queriam crescer junto com a Intraempreendedores, empresa. né? Que é aquele que empreende dentro. Intraempreendedores, exatamente. Essa questão de intraempreendedor é uma coisa muito interessante, né? Porque Perfeito. tem muita gente que fala, não, eu quero empreender e tudo mais, só que eu não tenho dinheiro. E aí essa pessoa trabalha numa empresa e ela não faz nada lá dentro para a empresa crescer. E ela acha que quando ela sai de lá, ou que se ela tiver dinheiro e abrisse uma empresa Vai dela, tudo melhorar, vai tudo ia mudar. tudo melhorar, ia tudo mudar. Mas se a pessoa não faz Num outro ambiente no de outra ambiente que pessoa. ela tá, em que ela não tem risco, que ela não tem toda aquela pressão de que, se o negócio der errado, ela se dá mal, Uau. como é que ela vai fazer para ela mesma? Aí vai ser pior ainda. Aí vai vir os medos, os desafios. Vai ser muito mais difícil. É uma ilusão que as pessoas têm, que é muito mais Perfeito. fácil fazer numa própria empresa do que fazer na empresa dos outros. Os desafios são muito maiores quando você tem o seu próprio negócio. Sensacional. Você tem ali empregados, você tem inúmeras pessoas, famílias que contam com você, que contam com essa empresa. Você tem muito mais pressão. Sim. E, exatamente, empreendedorismo é uma coisa muito boa, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem que ter um preparo? Ou você acredita que a pessoa já nasce com isso? Eu acredito que ela já pode nascer com Algumas características? com algumas características, mas tem que ter um preparo. Ela tem que ir evoluindo, ela tem que ir desenvolvendo isso dentro dela. E o Ela que tem ter você uma acha? mentalidade de empreendedor. Perfeito. Mas aí Pode falar. vai porque eu falar, ser empreendedor não é para todo mundo, é só para quem quer. Porque empreender é uma questão assim de muito trabalho, muito resultado. Eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa tá como CLT, empurrando as coisas, ela tem pouco trabalho, pouco resultado. Ali naquele momento. Depois ela vai para a empresa, ela tem muito trabalho, muito resultado. Mas é muito trabalho de fato. E só dá certo porque a pessoa realmente quer, quando ela realmente ama. Não tem nenhum empreendedor que eu conheço que deu realmente certo que não ama a empresa dele. Ame o que faz. Ame o que faz. Ame empreender. E tem gente que não tem essa vibe de fato. Entendeu? Empreender não é para todo mundo, é para quem gosta, para quem quer. Porque o pessoal vende muito essa ideia de que tem que empreender, você tem que sair da CLT e tudo mais, mas na verdade não é realidade. Não é todo mundo que tem essa vocação e nem é todo mundo que tem essa vontade. Por isso eu defendo muito esse nível 3. Empreender não é para todo mundo, mas investir é. E o grande Todo problema mundo é que as investe. pessoas não se enxergam como investidores,
como investidoras. E como eu falei, empresa é muito esforço, muito resultado. Certo? Sim, Agora, parece. investimento já é uma questão de pouco esforço, muito resultado. Uau. Porque você coloca pouca energia e tem muito resultado lá na frente. Então, esse é o próximo Muito mais nível. estratégico, né? Só que as pessoas acham que para chegar nesse nível, elas precisam passar pelo nível de empreender, de ter empresa. Só que, na verdade, não. Elas podem simplesmente pular. E direto para aquele nível de investidor, em que você tem pouco esforço e muito resultado. E é o que você pode fazer, por exemplo, no mercado de leilões. Para muita gente é como é que fala? Que ainda não acessou o conhecimento, não buscou sobre isso, não abriu uma plataforma, não sabe como é que tem que fazer. Às vezes é coisas simples, né? Às vezes é mais fácil mexer nisso do que às vezes, como é que fala? Para um médico, às vezes que, claro, cada um estudou para se preparar para algo, mas é algo que te traz muito mais resultados com um nível de complexidade muito menor, mas as pessoas não vai por causa do medo, porque não tem o conhecimento, ou porque não teve atitude de buscar. Faz sentido? Sim. Não, eu acho que é principalmente porque a pessoa não se enxerga. Não se enxerga fazendo aquilo ali. Porque se a pessoa se enxergar, ela procura o conhecimento e faz. O conhecimento está acessível. Mas o problema é que ela não se enxerga. A gente volta para aquela questão de, isso não é para mim. Entendi. Aí ela acredita nisso, sem antes Exatamente. estudar, sem antes se experimentar. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, essa é a minha realidade, isso não é para mim. Perfeito. E essa mentalidade que atrapalha a pessoa a crescer, evoluir. Porque a partir do momento que a pessoa se enxerga como um investidor, como alguém que cresce, que se desenvolve, ela chega naquele resultado. Então é tudo uma questão de identidade. Uau, um tema que eu gosto muito de falar, hein? A gente volta para a questão de identidade. Dentro Fala desse tema tem uma história que eu gosto muito, que é uma história de um jovem japonês. Sim. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, ou as pessoas eram muito ricas ou elas eram muito pobres, não existia assim uma classe média. E aí tinha um jovem garoto que ele vivia pedindo para a mãe: mãe, eu quero comer carne, mãe, quando que a gente vai comer carne? E nunca tinha carne, nunca tinha carne. Até que chegou um dia e a mãe desse garoto chegou lá e deu a carne para ele. Ela estava muito triste porque ele não tinha carne, né? Um dia ele chegou em casa e tinha carne e ele comeu aquela carne. Ele desfrutou e depois ele pensou e perguntou para a mãe dele: mas mãe, que carne é essa? Como é que a gente tem carne se a gente não tem dinheiro? E aí a mulher falou: meu filho, esse é o nosso cachorro. Eu matei ele para te dar carne. E aí ele começou a chorar, ele foi pro quintal da casa, ele começou a vomitar. Ele começou a vomitar. E ele gritou: eu nunca mais vou ser pobre. Caramba. Ele chorou, vomitou e passando mal. Sofreu muito. E esse rapaz, ele começou a mudar de ambiente, ele começou a mudar de mentalidade. E ele se tornou um homem muito rico. E depois perguntaram para ele: quando é que você mudou? Quando é que você deixou de ser uma pessoa pobre e se tornou rico? E ele falou: o momento em que eu deixei de ser pobre foi aquele momento que eu estava no quintal da minha casa vomitando meu cachorro. E aquilo ali foi um choque tão grande que mudou a identidade dele. Né? Mudou a percepção dele. Ele falou: eu não vou ser mais pobre, nunca mais. Eu não sou mais pobre. E com isso, ele ficou rico. E essa é uma história real. Sim. Essa é uma história real que aconteceu. Então você vê que tudo, de fato, retorna para essa questão de identidade. Olha que interessante. Você que está ouvindo aqui esse podcast, talvez algum momento muito forte que você viveu poderia te ter trazido lições ou ter te inspirado a mudar alguma coisa na sua vida, mudar um hábito, mudar uma escolha, mudar um ambiente. E isso está tudo relacionado à identidade, né? Porque antes de fazer, você é. Faz sentido? Total. Só tem duas formas da pessoa mudar, de fato. Sim. Ou é com constância, com disciplina, de repetir aquilo ali dia após dia e mudança de hábitos.
ou é com forte impacto emocional, Perfeito. que foi o desse exemplo que eu acabei de citar. Um impacto emocional, um momento. Um impacto for emocional muito suficiente. forte, pá, pode mudar a realidade da pessoa. Muitas Perfeito. pessoas mudam com forte impacto emocional. É a forma mais rápida, de fato, de mudar. E tem como fazer isso de forma, como é que fala, intencional? Você criar esses ambientes, esses momentos? Então, aí existem vários tipos de treinamentos que trabalham exatamente essa Isso, questão, pra que gerar um buscam gerar esse impacto na pessoa para que ela se transforme. Aí a gente entra numa seara de treinamentos comportamentais, treinamentos de alto impacto. Perfeito. Além desses treinamentos, você já deve ter feito vários, né? Teve alguns livros que marcaram a sua vida? Como é que foi? Fala pra mim sobre livros. Tiveram. Eu gosto muito de um livro Sell Like Crazy, que é do Sabre Sub, que ensina muito sobre técnicas de venda. Eu também gosto muito desses livros clássicos, Pai Rico, Pai Pobre, que trabalha também bastante essa questão de mentalidade. Sim. Eu, de fato, aprendo muito, além dos livros, com cursos, com aulas, com podcasts. Eu gosto muito de viajar de carro ouvindo as coisas, ouvindo Tô as sempre pessoas estudando, falarem. sempre se conhecendo. Tô sempre estudando. Eu adoro dirigir, né? O momento onde eu paro realmente para refletir, eu pego o carro, Aí a pego a paisagem, você estrada, vai... igual quando eu tava vindo para cá hoje. Aí você Sim. vai pensando na vida, você vai refletindo, vai tomando decisões. É um momento que você realmente para, né? Que você sai de toda aquela agitação ali. do dia a dia, aquela rotina e consegue realmente pensar em qual direção você está indo, o que você está fazendo. É importante ter esses momentos de reflexão, porque tem muita gente que de fato fica só fazendo, Automático, né? e de repente ela não sabe nem a direção que ela está tomando, para onde que ela está indo. É importante você parar e ver, né? Essa direção que eu tô tomando é compatível com o caminho que eu quero chegar? Essa atitude que eu tô tomando faz sentido? Porque, na verdade, o sucesso, ele é muito mais relacionado a nãos do que sims, né? Você fala não para muita coisa. Total sentido. O que é não? O que é um não? Como receber um não e como dar um não? Como que é saber gerenciar isso? Então, dar não para uma coisa que você não quer fazer é muito fácil. O difícil é você dar um não para uma coisa que você quer, para uma coisa Uau. que você gosta. Muito bom. Mas que você sabe que não vai te levar pro lugar que você quer. Muito bom. Saber dizer não a si mesmo. Saber dizer não a si mesmo. Aliás, porque é aquilo, se você não se sacrifica pelo que você quer, o que você quer se torna um sacrifício. Então, tudo, independente da área que a pessoa queira crescer na vida, se desenvolver, ela precisa se conhecer melhor, conhecer o seu passado, determinar objetivos, né? Vencer suas crenças, às vezes, limitantes. Uma delas será que eu consigo ganhar dinheiro com o mercado imobiliário? Será que é possível? Deve ser difícil. E esse é o maior Nunca vi ninguém ganhando dinheiro com isso. Desculpa, porque às vezes ela olha assim, vê todo mundo ferrado de grana, ninguém tá crescendo, ninguém fala de mercado imobiliário, mas aí encontra o Flávio, exemplo, nas redes sociais, falando das possibilidades. Não é? Exatamente. O problema das pessoas é exatamente esse. Elas não pensam o que elas querem. E elas passam a querer as coisas porque os outros falam que é legal. E elas Então, ela tá seguem querendo ali reconhecimento. aquela manada, porque elas não têm aquele autoconhecimento. Elas não conhecem, elas não sabiam o que de fato elas querem para a vida dela. Até com dinheiro. Tem gente que quer dinheiro porque as pessoas falaram para ela que dinheiro é bom. E óbvio que é bom, mas a pessoa fica lutando ali por aquilo a vida toda, simplesmente porque falaram para ela. Às vezes os valores dela são outros. Às vezes ela valoriza muito mais outras coisas. A pessoa tem que conhecer os seus valores, tem que conhecer o que ela quer, de fato. E se alinhar a isso, honrar esses valores. Tem que se alinhar e honrar os valores. Porque uma pessoa que alcança qualquer coisa na vida é uma pessoa que está alinhada com os seus próprios valores. Se que você não está alinhado com o que você acredita, você não é feliz de fato. Porque você está vivendo e fazendo coisas que não estão alinhadas com quem você é de verdade. Tem muita gente que tem dificuldade de criar um objetivo de vida. Porque às vezes não teve essa referência do pai, da mãe, não teve referências próximas. Você hoje, como é que você lida com essa questão de sonhos, projetos e objetivos? Você atinge eles?
Você às vezes muda também. Como é que é na sua vida hoje, Flávio? Então, hoje na minha vida eu tô em caminho de um projeto de auxiliar realmente as pessoas a alavancarem seus patrimônios, a conseguir mudar de vida através do mercado imobiliário. Porque como eu falei, por ter essas estratégias de Sim. alavancagem, ele é o melhor mercado para a pessoa realmente mudar de vida e com segurança, sem ter um risco Muito ali alto. de perder os seus valores. Eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar um investidor. Ela só não tem aquilo no âmbito da identidade dela. Entendi. Não está intrínseco dessa. Intrínseco. Não está integrado. Não está integrado. E às vezes você acredita que hábitos simples no dia a dia dela já pode criar uma identidade investidora? Tipo, por exemplo, ela tem um salário. Ela tem uma receita todo mês. Ela já pode, como é que fala? Fazendo pequenas... Colocando, adicionando hábitos na rotina dela, que pode ajudar ela nisso. Sim. Eu costumo dizer que, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é comprar o primeiro imóvel. Até porque pagar aluguel não faz sentido nenhum. O dinheiro que a pessoa está jogando fora ali todo dia. E existem muitas vantagens para quem quer comprar o primeiro imóvel, porque tem programa Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros a partir de 5% Sim. ao ano. E a pessoa tem medo dessa taxa de juros de 5% ao ano, sendo que tudo sobe mais do que 5% ao ano. O arroz sobe mais, o feijão sobe mais do que isso, tudo. Inclusive o valor do imóvel, que também sobe mais que 5% ao ano. Então a pessoa, beleza, está pagando 5% de juros ao ano. Na verdade, ela não está pagando nada, porque o imóvel valorizou 5%. E essa é uma mentalidade que as pessoas não têm. E aí, muitas vezes elas optam por pagar um aluguel, que é um dinheiro que não vai retornar para elas em nenhum momento. E eu acredito que é muito importante ter essa segurança de ter um lugar para morar. Um lugar em que ninguém pode chegar e te tirar dali. É seu, um lugar seu. É seu. Isso fortalece a crença dela também. Isso fortalece a confiança até em si mesmo, que ela tem um espaço para ela tem uma segurança para os filhos, para a esposa, para a família. É uma tranquilidade de, aconteça o que acontecer, meus filhos vão ter um lugar para ficar no futuro, aconteça o que acontecer comigo. Isso dá uma segurança muito forte para a pessoa buscar outros caminhos. Perfeito. Então, eu acredito que o primeiro passo para uma pessoa é conquistar esse primeiro imóvel. Isso muda já muda ela intrinsecamente, o fato de ter algo que é seu de verdade. Um patrimônio. Um patrimônio. Ela tem algo, ela tem um lugar para cair. Dizer que é seu, esse é meu. Dizer que é seu, exatamente. E depois disso, o melhor investimento que a pessoa pode fazer é nela mesma. Perfeito. Até porque vamos supor que a pessoa tem um salário que não é tão elevado assim. Não adianta nada, vou tirar 10% aqui do meu salário para colocar numa renda fixa. Beleza, funciona. É melhor tirar 10% do salário dela do que não fazer nada. Mas eu acho que é muito mais importante ela pegar esses 10% e pensar em investir nela. Investir no conhecimento que ela precisa para de fato ganhar mais, para de fato mudar. Desenvolver a mentalidade de vida, dela, para né? desenvolver a mentalidade, para estar ao lado de mentores, ao lado de pessoas que vão ajudá-la a mudar de mentalidade. Perfeito. E a crescer. Porque esses 10%, ela pode juntar 10% a vida toda, que dependendo do salário dela, isso ali não vai elevar tanto a riqueza da família. Entendi. Mas um autoconhecimento nela mesma, às vezes R$2.000, R$3.000, às vezes um livro que ela comprou e leu, às vezes um curso que ela participou, às vezes um treinamento, uma imersão, é o que vai mudar a vida dela para sempre. Perfeito. E vai fazer ela conseguir ganhar muito mais dinheiro do que ela ganha hoje. E aí ela muda de jogo, porque ela tem muito mais dinheiro para investir. Gera a segurança primeiro. Exatamente. Aquela questão de... A pirâmide de paz, Maslow, né? Das necessidades. Exatamente. Resolve a primeira, depois da primeira você já vai buscando outras... saciar, resolver outras questões. E principalmente resolver consigo mesmo. Isso é muito importante, né? Cara, interessantíssimo isso que você está falando. Quantas pessoas que às vezes estão ali do outro lado ainda não conseguiram construir o seu patrimônio, o seu primeiro. E talvez ela não tenha crença nela mesma ou acredita que não é possível. O que você tem a dizer para essas pessoas? Exatamente. Para essas pessoas eu tenho a dizer que
basta ter um planejamento certo para levar a pessoa do início, do ponto A até o ponto B. Basta que elas acreditem e saibam o que fazer. Porque conquistar o primeiro imóvel não é tão difícil assim como você pensa. As taxas de juros são muito baixas. As pessoas falam, eu preciso de entrada. Existem várias formas de comprar o imóvel sem entrada, em que você joga a entrada para dentro do financiamento. Tem como fazer isso. Sim. As pessoas muitas vezes não fazem as coisas simplesmente porque elas não sabem como fazer. Elas não têm um passo a passo. Certo? Então, elas não sabem como. Elas não têm a mentalidade de quem faz. Elas pensam às vezes, isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro. As pessoas que estão ao meu redor não têm a casa própria. Não faz parte da minha realidade. Eu também não vou ter. Então a gente volta para aquela questão, conhecimento e mentalidade. Elas não têm a mentalidade de quem compra um imóvel, de quem cresce patrimônio, e não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo também. Então, se elas tiverem essas duas coisas, elas conseguem a casa própria. Não tem como uma pessoa que tenha vontade de ter, que tenha a mentalidade, eu vou conseguir, e que busca o conhecimento para de fato alcançar aquilo, não conseguir, não tem como. Não é algo tão complexo. Existe muita superstição, muito mau conhecimento sobre isso. Perfeito. E o que vem primeiro, a mentalidade ou o conhecimento? A mentalidade. A mentalidade é a receptora do conhecimento, então, né? Como se fosse um recipiente. Exatamente. Podemos dizer que sim. Na verdade, conhecimento até pode vir antes, sim. Tem gente que tem muito conhecimento, tem gente que estudou, às vezes, nos melhores lugares, teve um conhecimento incrível, mas não tem, de fato, a mentalidade, as coisas dão errado ali para a pessoa. Então, pode vir antes ou pode vir depois. E o próprio conhecimento pode fortalecer a mentalidade também, né? Os dois são importantes. São um recipiente de um bolo, né? Na verdade, quando você tem conhecimento, você vai adquirindo conhecimento, você passa a ter a mentalidade também. Perfeito. Constrói, porque conhecimento constrói mentalidade. Você passa a ver as pessoas tendo resultados e você vê que aquilo não é tão distante da sua realidade. Porque o problema é que as pessoas hoje veem o palco das pessoas, por exemplo, nas redes sociais, em palestras e tudo mais, e aquela pessoa é totalmente diferente, mas não, são pessoas humanas, sim, como elas, que têm seus medos, seus desejos, seus anseios, seus problemas, seus traumas, tem tudo isso. Elas só conseguiram lidar com essas coisas da vida delas, sim, para alcançar aquele resultado que elas queriam. Elas só tiveram a disciplina para fazer aquilo. E é uma coisa constante. É uma luta diária. É diária, uma construção diária, né, cara? É uma construção diária. Assim como o imóvel, ele tem um processo, né, de construção, a gente também, né? Só que eu percebo que às vezes... Percebo não, foi na minha vida. Primeiro você desconstrói, né, o que foi colocado. Depois que o terreno tá limpo, aí você constrói algo novo. Faz sentido isso, cara? Faz total sentido. Você não tem como encher um copo que já tá cheio. Sim. Até o que é interessante se falar. Primeiro você esvazia o copo para depois você colocar ali os conhecimentos, sim, e ver o que é bom ou não para você. Porque tem gente que chega com a mente fechada em lugares, quando vai se conectar com outras pessoas, perfeito, e não escuta de fato o que aquela pessoa tem para agregar na sua vida. Tem pessoas que às vezes acham que sabem mais do que os outros, que acham que são superiores. E com isso elas se tornam um copo cheio, que não permite a chegada de novo conhecimento, de novas experiências. Isso gera uma frustração. Que eu acredito que a verdadeira felicidade, ela existe quando você está de fato evoluindo e de fato crescendo. Nós, como seres humanos, somos programados para evoluir e para crescer. Sim, perfeito. A gente não se sente feliz se a gente está estagnado. Isso serve até para quem trabalha numa empresa, por exemplo. Sim. Tem a recompensa monetária, mas uma das principais satisfações de um empregado é crescer
profissionalmente. Ser reconhecido. Ser reconhecido, é sentir que ele tá evoluindo ali dentro, que ele tá adquirindo novos conhecimentos, que ele tá se tornando uma pessoa melhor. Perfeito. No final do dia, é isso que nós buscamos, ser pessoas melhores. Ter mais resultados. Ter mais. No fundo, até quem busca muito o dinheiro, não é pelo dinheiro, mas ela até acha que é, mas ela tá buscando alguma coisa além. Às vezes esse reconhecimento é se sentir valorizado, é trazer uma liberdade para sua família. Sempre existe um motivo a mais do que o dinheiro. Exato. Dinheiro nunca é um fim, é sempre um meio. É um meio para as coisas. É um meio para satisfazer aqueles desejos ocultos que ela tem. Às vezes ela quer exatamente o dinheiro para se sentir reconhecida, Sim. para se sentir valorizada pelos outros, para ela sentir que ela é mais, eu tenho aquilo, para os outros olharem para ela e falar, pô, essa pessoa tem dinheiro. Às vezes a pessoa quer dinheiro só para isso. Perfeito. Isso é muito interessante. O dinheiro é realmente um meio para satisfazer desejos muitas vezes ocultos que nós temos. Perfeito. Hoje o mercado imobiliário foi a sua principal área de atuação ou você trabalhou em outras antes de chegar no mercado imobiliário? Eu sou de formação advogado, sou formado em Direito, que é muito bom, pois me dá amplos conhecimentos também no mercado imobiliário. Conecta bastante, né? Conecta bastante com a área do mercado imobiliário, porque Sim. não fica aquele conhecimento vazio, mas é um conhecimento de fato. Preenche, complementa. Eu digo que Direito é uma ótima faculdade para você empreender, para você fazer outras coisas, porque você sabe de fato o que você pode, o que você não pode fazer. Uau, faz todo sentido. Então, isso te dá segurança para você poder empreender, para você poder tomar decisões. Você sabe quais as consequências jurídicas daquilo ali que você está fazendo. Perfeito. Isso é muito importante para uma pessoa que vai empreender, sentir essa segurança dentro dela. Mas quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria ser juiz naquela época. Mas o tempo foi passando na faculdade, eu fui amadurecendo e eu vi que, na verdade, eu queria mais. Eu passei também num concurso público. Sim. E o problema que eu vi lá é que você fazendo tudo ou você não fazendo nada, você é valorizado da mesma forma, você recebe o mesmo salário. Isso não te leva à evolução, isso não te leva a crescer. Isso leva, na verdade, à estabilidade, né? Estabilidade é o oposto da evolução. No final de contas. Caramba, isso é muito forte, hein? Quem busca a estabilidade não está crescendo necessariamente. Ou não? Como é que você vê essa questão? Estabilidade é o oposto da evolução. A pessoa que quer aquela... É um teto. Mas é importante a pessoa ter aquela estabilidade ali dela, certamente. Sensação de segurança é importante. Sim. A pessoa sentir que ela, como eu falei, da casa própria, sentir que ela tem um lugar para ficar, um teto para cair, isso é importante. Ela ter aquele valor que ela precisa para sustentar ela, para sustentar a família, para viver numa paz, para ter uma condição de vida bacana, fazer as coisas que gosta de fazer. Sim. Mas ela, de fato, ela não pode parar nessa estabilidade, porque com o tempo ela vai começar a se sentir insatisfeita com aquilo ali. Nós somos naturalmente seres que buscam evolução. Evolução constantemente, né? Você falou A isso. gente precisa crescer, a gente precisa estar aprendendo coisas novas. Perfeito. E qual a importância disso para um mundo que as coisas acontecem tão rápido, né? Porque antes você não tinha tanta informação. Hoje, conhecimento você busca em qualquer lugar, você tem um conhecimento. Agora a mentalidade tem que ser desenvolvida dentro da pessoa, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Isso é incrível hoje, porque a gente vive numa época em que as pessoas têm acesso a conhecimento todos liberados. A gente tem o ChatGPT, a gente coloca lá uma pergunta, o ChatGPT tá liberado, não precisa de dinheiro hoje para você acessar o conhecimento. Exatamente, o conhecimento tá livre para as pessoas. Falta mentalidade. Falta mentalidade. Muitas pessoas não agem em torno daquele conhecimento. Porque é o que eu falei, o dinheiro está acessível. O problema das pessoas é sempre buscar justificativas para não ter o resultado que elas têm. Sempre colocar a felicidade no momento futuro. Isso gera um conforto para ela, né? Arrumar uma Isso desculpa. gera um conforto. É muito melhor você falar, eu não tenho tal resultado porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo... Porque ninguém me ajuda. Exatamente. Eu não consigo namorar aquela mulher que eu acho bonita porque eu sou feio. Eu não consigo ficar rico porque eu nasci no meio de pessoas sem dinheiro. Caramba. Isso é muito real. Isso é muito real. As pessoas, eu não consigo isso por causa disso, eu não consigo isso por causa disso, eu não consigo isso por causa disso. Isso é o maior vício das pessoas.
hoje em dia. Elas sempre colocam realmente a felicidade num momento futuro como se o universo devesse alguma coisa para elas. O que todo mundo tem que entender é o seguinte: o universo não te deve nada. Eu não tô falando que o mundo é justo. Quem disse que o mundo é justo? Tem gente que nasceu lá com 10 milhões na conta e nunca vai precisar se preocupar em trabalhar. Mas e aí? Você falar isso, eu não vou mudar de vida, eu não vou buscar crescer porque eu não nasci nessa condição. O fulano de tal é mais favorecido que eu. Então, beleza, essa é a realidade. Eu não tenho, ele tem. Se você tiver essa mentalidade, isso nunca vai te levar a crescer, isso nunca vai te levar a evoluir de fato. O universo não deve nada para você, nem para ninguém. Você pode ou reclamar da situação que você tá, ou agir para mudar disso. Uau. É uma bolha forte, né, que as pessoas entraram. O que você acha que mais influenciou negativamente para essa mentalidade escassa da humanidade? Só para trazer um senso de realidade para as pessoas, o que pode ter influenciado nela para ela não acessar esse nível de mentalidade que você acessou? Eu acredito que muitas vezes o meio, que ele viu grande parte das nossas crenças, grande parte das atitudes que a gente tem são ensinadas de fato. Sim. E são vistas principalmente quando a gente está na fase de formação até os 7 anos de idade. Você fala ambiente familiar, Ambiente escola, familiar, escola, televisão, mídia. Televisão, mídia, todo o contato que a pessoa tem. Tudo é intencional, né? Assim você vê assim, a grande, que eu falo, quem tá em cima tá sempre de uma forma intencional ali. Você fala mídia, né? Você vê as novelas. Quem se identifica com muito... Eu assistia muito novela, por exemplo. Sim. Eu me identificava sempre que o rico era o vilão. Exatamente. E o cara, gente boa, era o pobre, entendeu? Você acha que isso não influenciou muito, cara? Totalmente. Você vê, no cinema acontece isso. Isso, nas histórias, os heróis são os mais ferrados, assim, financeiramente, por exemplo. O sistema educacional, ele ensina as pessoas a serem trabalhadores e não investidores. E esse é um dos principais problemas também. É um outro problema, olha. Então, assim, é sistêmico. Se você for mapear, você tem a mídia, você tem, às vezes, seu pai e sua mãe, que teve um pai, uma mãe também, seus avós, que talvez não venceram na área, aí jogaram crenças para eles, e aí você recebe, como que você age com isso? Aí você tem que identificar, né? Será que eu tô com algum comportamento, uma crença que tá me trazendo esses resultados ruins? Aí você tem que trabalhar isso. Aí vem a mentalidade, aí vem a construção. Primeiro identificar o que aconteceu e trabalhar para corrigir isso. Faz sentido esse processo? Total. Enquanto você tem crenças que te limitam, de certa forma, você não consegue prosperar de fato. Porque o dinheiro que você ganha, você perde. E isso está muito relacionado a um senso de merecimento também. A pessoa, muitas vezes, ela não se sente merecedora daquilo. Ela rejeita. Então, toda vez que tem a oportunidade, ela nem procura. Ela rejeita inconscientemente. Ela não acredita, é inconsciente. Às vezes, por exemplo, o homem tem uma mulher incrível ali do lado dele. Sim. Mas, no fundo, ele não se sente merecedor daquilo, de ter aquela mulher ali com ele, por exemplo. Sim. E aí, ele faz coisas erradas, ele acaba colocando tudo a perder. Da mesma forma com o dinheiro. Às vezes a pessoa conseguiu, de alguma forma, algum dinheiro, faz que veio para a mão dela, mas ela não se acha merecedora daquilo. Eu não me sinto merecedor desse dinheiro. Porque às vezes ela vê pessoas que são menos capazes do que ela, sem dinheiro. Sim. Então, por que eu mereço esse dinheiro todo? Eu não mereço isso. E aí, como ela não merece, como ela sente que ela não merece, ela de alguma forma age inconscientemente para colocar tudo a perder, para colocar aquele dinheiro a perder, para colocar ela sabota o processo todinho. Ela sabota todo o processo dela. É aquela questão da autossabotagem, isso é muito forte. As pessoas não veem que isso acontece, mas acontece. As pessoas se sabotam o tempo inteiro. Elas querem A, mas elas não agem de forma a conseguir A, elas agem de forma a conseguir B. E o A é o que ela vai se sentir feliz, atingir o A. Né? Todo mundo quer os resultados, mas ninguém quer fazer o que você precisa fazer para ter aqueles resultados. Então as pessoas querem o resultado como um passe de mágica. Do nada aquilo acontece na vida dela. Sim. Cara, isso é muito forte. E tá tudo relacionado à identidade. Aquilo que você falou lá no início. Se eu não sou, eu não faço. E se eu não faço também, eu não tenho. Eu não tenho.
Então, a mentalidade está aqui, né? No ser, né? Naquilo que você acredita que é merecedor. Uma das coisas que a gente, em outros episódios, já falou muito, que é sobre a graça de Deus, cara. O quanto a graça de Deus ela é algo surreal. Enquanto você não perceber a graça de Deus nas pequenas coisas, a gente vai estar sempre na expectativa de coisas maiores para se sentir melhor, cara. Como é que é o seu relacionamento com Deus hoje? Exatamente. Então, no relacionamento com Deus, eu acredito que isso é uma coisa que não se racionaliza. Não É tem uma como, coisa né? que se sente. E eu converso muito com Deus, a gente bate altos papos. É uma relação assim de Amigo, intimidade, de intimidade. conversa, de Muito amizade. bom. E é muito interessante, até o que Louis Pasteur falou isso, se eu não me engano. Pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência aproxima de Deus. Porque a gente vê, às vezes a pessoa começa a estudar, de alguma forma ela se afasta ali de Deus porque ela tá naquele estudo raso e ela tenta justificar as coisas através da Perfeito. ciência e tudo mais, mas quando ela vai se aprofundando naquela ciência ali, ela vê que é impossível Deus Chegar. não existir. Exatamente. Sim. E Isaac Newton, por exemplo, era um cara muito religioso. Não sei se você conhece a história. Isaac Newton era um cara muito religioso e ele tinha um amigo que era ateu. E aí, ele foi até um carpinteiro e pediu ali para o carpinteiro construir um sistema solar, reproduzir o sistema solar. Ele construiu aquele sistema solar lindo, colocou o céu, os planetas, fez aquela obra de arte. E o Isaac Newton colocou ali na casa dele. E aí chegou o amigo dele, que era ateu, e falou: nossa, mas que coisa incrível isso aí. Quem foi que fez para você? E o Isaac Newton falou: ninguém. Falou, como assim ninguém? Ninguém fez. Mas você tá de sacanagem com a minha cara? Como assim ninguém fez isso aí? Alguém tem que ter feito. E Isaac Newton falou pra ele: olha só, você não acredita que essa réplica aqui ninguém fez. Mas você acha que o original, o todo, surgiu do nada. Surgiu do nada. Muito bom. Cara, sensacional essa analogia. Eu não conhecia. E é isso, cara. É ver Deus nas coisas simples. Quem conversa Sim. com Deus na intimidade, como você falou, tem essa coisa de não chamar Deus só para os momentos desafiadores, né? Não só falar com Ele quando tá difícil. É ter Ele com uma proximidade, como um amigo, não como um resolvedor de problemas, né, cara? Faz diferença, não faz na vida de uma pessoa? Total diferença. Qual a importância da espiritualidade para quem você é hoje, cara? Então, na espiritualidade, como eu falei, é uma relação de intimidade com Deus em que Deus funciona como um mentor. E aí você pode buscar Ele quando você quer tomar alguma decisão importante. Perfeito. E isso é importante, essa questão da espiritualidade, essa intimidade que você tem. Porque você tem o melhor mentor de todos ali ao seu lado. Não, excelente, cara. Maravilhoso. Flávio, tá muito bom o bate-papo aqui, cara. Eu acho que a gente poderia falar muito mais coisas, mas eu queria te pedir aqui uma coisa final pra gente fechar. Pro público que tá em casa, que ainda tem as suas incertezas sobre si mesmo, sobre como usar o seu dinheiro, como aplicar, talvez ele identificou lá, realmente eu tenho problemas com finanças, eu não consigo investir, o dinheiro que entra sai. O que você tem a dizer para essas pessoas que talvez também já tentou investir no mercado financeiro, teve frustrações, talvez um conhecimento raso, não soube aplicar, teve decepções, gerou uma crença ali limitante sobre isso? Quais 3 dicas que você daria essenciais para a pessoa mudar de vida hoje? Primeiro, você não pode perder dinheiro. Então você não pode arriscar aquele dinheiro que você tem. Você tem que fazer investimentos seguros. Porque se você perder e ganhar, perder e ganhar, perder e ganhar, e ganhar, gera perder... frustração também, né? Não, no final do dia você não vai chegar em um resultado tão bom assim. Sim. No final do dia você chegou no meu resultado, aí você ganhou muito num dia, no dia você perdeu. Quando você vai somar, você teve todo aquele esforço para atingir resultados mínimos. Então você não pode trabalhar com a ideia de perder. Primeiro ponto, não trabalha com a ideia de perder. Não invista em coisas em que você pode perder o seu dinheiro. Invista em coisas que, por exemplo, se der muito certo, você vai ganhar muito dinheiro. Se der errado, você vai ganhar pouco dinheiro. É esse tipo de investimento que a pessoa deve buscar. Perfeito.
de fato. Segundo, busque conhecimento. Conhecimento é poder. É conhecimento que vai fazer com que a pessoa atinja o resultado que ela quer. Conhecimento, mentalidade. Perfeito. Acredite em você mesmo. Perfeito. Se você não acreditar em você e não buscar conhecimento, você não vai a lugar nenhum. E segundo, terceiro, seja um copo vazio. Use os instrumentos que o mercado te dá, os instrumentos que estão disponíveis para fazer essa alavancagem financeira. Perfeito. Se não se esvaziar, a pessoa ela vai estar cheia de si mesmo e não vai conseguir aprender, não vai conseguir visualizar as oportunidades. Exatamente. E quando eu falo de um mercado em que você não tem risco de perder dinheiro, eu falo muito sobre o mercado imobiliário. Porque no mercado imobiliário, por exemplo, existem muitas alternativas. Eu até citei exemplo de leilão. Mas tem Airbnb, por exemplo. Airbnb de estúdios em São Paulo é um investimento sensacional. Perfeito. Que você consegue 2% de rentabilidade ao mês, líquidos, fora a valorização do imóvel. Perfeito. Como que você consegue isso com segurança no mercado financeiro? Não tem como. Não tem como. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: a renda fixa está rendendo 13% e a pessoa está achando aquilo incrível. Cara, se o banco está te pagando 13%, é porque ele está lucrando muito mais com isso. Caramba, muito forte. 13% não é muito. É sobre isso. De uma certa forma, é o sistema, ele é muito intencional em tudo que faz. Exatamente. E Duvide do sistema. Duvide sempre. Muito bom. Então, pessoal, a gente chegou, né, ao fim desse episódio e tiramos várias lições daqui. E a primeira é que mesmo que você não tenha ainda construído um patrimônio, existem oportunidades acessíveis para você. Talvez você ainda não saiba como. Por isso, temos o Flávio Ribeiro. Como é que as pessoas conhecem você hoje pelas redes sociais? É isso aí. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me seguir nas redes sociais. É @flavio.cribeiro. Lá diariamente eu posto vários conteúdos sobre o universo imobiliário, vários conteúdos sobre alavancagem patrimonial e como você usa os recursos que você tem, dentro da realidade que você tem, para conseguir crescer o seu patrimônio, construindo segurança para você e para sua família. Excepcional. E trazendo também mais aqui, conhecimento e mentalidade. Não adianta a gente fugir disso. Às vezes a gente usa o nosso tempo, a nossa energia para coisas que não estão agregando nada na nossa vida. Ou seja, não estão sendo construídas coisas boas dentro da gente. Então, é um convite que eu faço para você. Reavalie as suas prioridades. Reavalie, né, o que você tem usado, como você tem usado seu tempo, que é algo tão precioso. Isso. Né, Flávio? Diga não para tudo que não vai levar você até onde você quer chegar. Olha, e são muitas coisas para dizer não, né? São muitas coisas. Às vezes você quer tanta aprovação das pessoas que você está buscando, dando sim para coisas que não deveria. Eu trabalho com análise comportamental, né? E eu faço muitas devolutivas de perfil. E tem perfis comportamentais que têm uma dificuldade com isso, né? De saber definir prioridades, olhar para si mesmo, cuidar de si mesmo. Então, eu convido você, olha para si, a coisa mais importante que Deus deu é a nossa vida, né? Esse é o grande presente. Então, cuide de si, prepara a sua mentalidade, se talvez você ainda não visualizou oportunidades no mercado imobiliário, porque só não foi construído crenças, uma mentalidade, só isso, um conhecimento. E você hoje, com o Flávio, pode mudar esse cenário da sua vida e fornecer para sua família muito mais segurança e liberdade. Não é isso, Flávio? É isso aí. Obrigado, Deide, pelo convite. E obrigado a vocês que estão assistindo. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. É isso, pessoal. Quero agradecer também mais uma vez para a produtora It's Flow, que tem proporcionado toda essa experiência. O Flávio sentiu a experiência aqui na prática e viu o quanto é importante também para o convidado se sentir bem à vontade, estar num ambiente que gere realmente essa leveza, sensação de bem-estar. Estou em casa, me sentindo bem. Não é isso que eu senti hoje, cara? Fala aí. Com certeza, com certeza. O lugar aqui é sensacional, muito agradável para fazer um podcast, para produzir conteúdo, gravar vídeos ou para bater um papo. Exatamente. Então, gratidão a todo o time, todos os bastidores. Kelly, Fernando, vocês são incríveis. Gratidão. Pessoal, é isso. Agora, só para a gente fechar, uma única mensagem que se você pudesse falar para o mundo hoje, qual seria? Acredite em você.
e seja você. Se você for você mesmo, você vai encontrar as pessoas que comungam dos mesmos valores que você e juntos irão conquistar grandes coisas. Uau! Você me lembrou de uma mensagem que fala sobre tribo. Encontre a sua tribo. Encontre o meio de pessoas que honrem os mesmos valores e que você vai se sentir feliz. Muito bom, né, cara? Gratidão, Flávio, pelas sabedorias, pelos conhecimentos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora aqui no Pode Com Ele, aqui no nosso canal do YouTube. Já coloca o sininho e você vai encontrar muitos conteúdos como este. Então é isso, pessoal. Gratidão mais uma vez, Flávio. Gratidão a todos. Você até que ficou aqui até o final. Gratidão e até o próximo episódio. Forte abraço.